Oi, gente, boa noite. Eu sou Yasmin Frederico e eu vim falar um pouquinho sobre a Rutgers University para vocês. Eu atualmente curso Engenharia Biomédica na Rutgers em New Brunswick, em New Jersey. E eu estou no terceiro ano, então vou me formar no que vem, em 2026. Primeiro eu vou começar falando um pouquinho de fatos rápidos da faculdade. Como eu falei, ela está em New Brunswick, New Jersey. Atualmente tem 36.586 alunos só no undergrad. Se você junta quem está fazendo mestrado e PhD, tem mais ou menos 50 mil. Tá entre a top 100 universidades do mundo e também foi eleita top 14 universidade pública nos Estados Unidos. E, se eu não me engano, também foi eleita 47 nos Estados Unidos pela Forbes ano passado. Trouxe aqui umas fotinhos da faculdade para mostrar para vocês e para falar um pouco de como que é o campus. Como dá para ver, tem uma mistura boa entre prédios antigos e prédios novos. E tem uma infraestrutura bem moderna, porque até os prédios que são antigos, eles foram renovados por dentro. E mesmo sendo uma das faculdades mais antigas dos Estados Unidos, ainda assim parece um pouco nova. E também tem uma mistura de lugares que tem só prédios, lugares que tem mais parques e árvores, o que é muito legal. Agora eu vou falar da vida do campus. Como a gente consegue ver aqui, é um campus bem grande. Então, ele foi dividido em 5 subcampos. O Livingston, onde tem mais aulas de business, de laboratórios. O Bush, onde são mais aulas de engenharia. O College Ave, que é um pouquinho mais geral. O Cook e o Doug, que são aulas de Animal Farm. E aí, dentro desses campos, é bem fácil se locomover. É tudo muito perto. Cada um tem um refeitório, cada um tem uma clínica de saúde. Então é bem tranquilo e é super andável. Você consegue sair do seu dorme e chegar no prédio da aula em 3 minutos. Mas entre os campos é um pouquinho mais complicado, que eles são um pouquinho mais longe, então a gente tem um sistema de ônibus. Mas é super tranquilo de usar. A gente tem um aplicativo que fala quanto tempo o ônibus demora para chegar, quanto tempo você vai demorar de sair do ponto X e chegar no ponto Y. Então é bem tranquilo. E então torna tudo bem mais fácil por aqui, né? Ainda mais por ser uma faculdade tão grande. Falar um pouquinho dos refeitórios e da comida. Como eu disse, tem um refeitório em cada um dos campos e a gente tem um sistema de meal swipes, onde você paga pelo seu plano alimentar e você pode usar 200 refeições por semestre, o que é bem conveniente, porque eles são todos bem perto. E a comida é bem gostosa, é bem de americana, mas eu gosto bastante. Aqui do lado esquerdo a gente tem o Livingston e do lado direito a gente tem o refeitório do College Ave. E é sempre bem lotado, mas é onde você consegue encontrar seus amigos e é sempre bem legal. E no Livingston, eu morei lá no meu primeiro ano, e tinha uma exceção de pasta e uma exceção de comida mongol, onde eu comia todo dia, e sempre foi bem gostoso. Falar um pouquinho da moradia, a gente tem duas opções: ou você mora no campus ou fora do campus. Essa primeira foto aqui é no dormitório do primeiro ano. E normalmente quem tá no primeiro ano mora em dormitório. Aí do segundo pra frente as pessoas começam a pegar apartamento no College Ave, que é um pouco mais fácil. E esse aqui é o meu apartamento no momento. E eu amo a experiência de morar num apartamento sozinha, porque eu tenho minha própria cozinha, o que eu senti muita falta no dormitório. E também meu próprio quarto, meu próprio banheiro, que é um pouquinho mais legal. E aqui é muito fácil de você conseguir apartamento, porque como é uma cidade universitária, sempre tem 1 milhão de opções, e então é bem tranquilo mesmo. Para a saúde e health centers, como eu também disse, tem uma clínica em cada um dos campos, o que deixa tudo bem mais fácil. E também você precisa marcar horário para ir, o que pode ser um pouquinho mais chatinho, mas caso precise de alguma emergência, a gente tem um hospital da Johnson Johnson, que foi eleito um dos melhores hospitais dos Estados Unidos. E tudo isso o seguro de saúde da Rutgers cobre. Eu tive que usar uma vez só para tomar uma vacina e foi super tranquilo, não tive que pagar nada, que é muito bom e eu sei que preocupa bastante gente. Vou falar um pouquinho da área profissional e acadêmica. A Rutgers é uma faculdade que incentiva muito o estágio, ainda mais por ser uma faculdade bem focada em business. Então, sempre tem feiras de carreiras, como aqui a Career Fair, que eu coloquei para vocês. E elas acontecem de 15 em 15 dias e sempre tem para majors, para cursos diferentes. Eu conheço uma pessoa que conseguiu um estágio na JP Morgan por essas feiras, então elas valem muito a pena. A gente também tem um aplicativo chamado Handshake, que você basicamente consegue aplicar para estágios por ele, o que torna
bem tranquilo a aplicação para estágios, ainda mais porque é algo um pouco estressante para quem está começando. E para falar um pouquinho da área acadêmica, a Rutgers também tem muito incentivo em pesquisa, por ser uma faculdade muito perto da Johnson Johnson. E para você entrar em pesquisa, tem dois jeitos. Ou você manda mensagem para um professor, você manda um e-mail para ele pedindo, e aí ele vê se ele consegue te encaixar ou não. Ou você aplica por um programa chamado ARETSI. E nesse programa, você consegue fazer tanto a pesquisa sozinha quanto pesquisa com algum professor, o que é ótimo para pessoas que ainda não conhecem os professores de direito e querem se envolver com pesquisa. Os cursos mais populares são Computer Science, Psicologia, Finanças, Ciências Biológicas e Enfermagem. E eu acho que uma das coisas que eu mais gosto aqui na faculdade é que, por mais que ela é muito grande, é muito tranquilo você conviver com pessoas que não estão no seu curso. Então, a gente tem muitas eletivas que tem que fazer, né? Eu faço engenharia, mas eu faço aula com amigas que estão em psicologia, em justiça criminal. Então, você consegue ter essa relação com pessoas fora da sala de aula, que para mim sempre foi muito importante. Vou falar um pouquinho de New Brunswick, que é a cidade. É uma cidade média, só que é muito conveniente porque ela é muito perto tanto de Nova York quanto da Filadélfia. Então você consegue ir para qualquer um dos dois no final de semana, o que sempre é muito legal. E tem muitos restaurantes aqui, muitos barzinhos, o que ajuda muito o universitário. E também é uma cidade extremamente voltada para a faculdade. Então, sempre que está acontecendo alguma coisa em relação à faculdade, vai ter alguma coisa legal para fazer na cidade. E também um fato muito interessante é que aqui tem o Global Headquarters da Johnson Johnson. Então, a faculdade tem uma relação muito grande com a J&J também. Várias pessoas que se formam aqui conseguem um trabalho na J&J logo depois, em todos os tipos de área. Então, eu conheço gente que trabalha no RH, gente que trabalha em finanças e assim vai. Agora eu vou começar a falar um pouquinho da minha experiência na Rutgers. Bom, por que eu escolhi a Rutgers? Um dos grandes fatores para mim foi a proximidade com Nova York. Eu sempre gostei muito da cidade, eu sempre quis estar perto. Então, ter um trem de 40 minutos para Nova York sempre foi um grande diferencial para mim. Eu também escolhi a Rutgers pelo prestígio acadêmico. Eu sabia o quão forte ela era em engenharia biomédica, principalmente pela relação com a Johnson Johnson. Então, isso foi um grande fator para mim também. E querendo ou não, eu sempre quis estar numa faculdade top 50 nos Estados Unidos. E isso era importante para mim e também tem uma taxa de graduação de pessoas que conseguem trabalho depois da graduação muito grande aqui, o que é um diferencial grande, ainda mais para alunos internacionais. Então, eu acho que meu maior conselho para quem está escolhendo a faculdade agora é, não só analisa pelo nome, porque tem muitas faculdades boas aqui, mas que não são famosas no Brasil. Então, às vezes você acha que não faz sentido olhar para elas, mas faz porque elas te surpreendem muito. E também outro fator muito importante para a decisão é pensar o quanto essa faculdade te aproxima de onde você quer estar no seu futuro. Então, o quanto que ela vai ser compatíveis com as suas metas de carreira. Então, não é só porque a faculdade é legal que você precise ir para ela, você tem que também pensar pelo lado profissional, que me ajudou muito a decidir a minha faculdade. Para minha adaptação foi bem de boa. Eu acho que eu dei sorte que nesses 3 anos em New Jersey nunca fez tanto frio, o que seria ruim para mim, porque eu não sou muito fã de frio. Então isso foi bom. E também tem uma cultura muito distinta em New Brunswick. Eu acho que tem gente de todos os lugares do mundo, e isso faz com que a gente não tenha um choque de cultura tão grande, o que deixa um pouquinho mais fácil. E também as pessoas aqui, elas são muito abertas e receptivas, pelo menos comigo sempre foram. E eu fiz melhores amigas para a vida na faculdade, o que ajudou muito na adaptação. O único problema, para mim, pessoalmente, foram os dormitórios, porque a ideia de estar morando com alguém que você não conhece, dividindo o banheiro, foi um pouquinho chata para mim, para ser honesta. Mas eu também fiquei super amiga da minha colega de quarto, então a situação ficou muito mais fácil. E também a infraestrutura na faculdade, queria comentar um pouquinho. O campus é muito grande, como eu já comentei, mas também me adaptar com os professores foi muito tranquilo, porque eles são muito abertos a te ajudar e eles acolhem muito bem. E provavelmente o que mais me surpreendeu quando eu cheguei aqui foi o espírito escolar. A Rutgers é uma Big Ten School. O que isso significa? Ela está no top 10 ligas de melhores esportes dos Estados Unidos. Então, o espírito escolar aqui é gigantesco. É extremamente voltado ao esporte. Se você gosta, é muito bom, mas se você não gosta, também não muda muita coisa.
É, E os dias de jogos são os dias mais legais, que você não precisa ir, mas você só tá com todo mundo que você conhece, você veste as cores da universidade. E isso eu não sabia, o quão grande o espírito escolar era aqui até eu chegar. E aqui tem duas fotinhos, uma é um jogo de basquete, outra é um jogo de futebol, e eles ficam lotados, lotados quando tem jogo. Mas é ótimo porque a Rutgers dá ticket de graça para os estudantes, se você quiser ir. Vou falar um pouquinho do meu envolvimento no campus. A primeira coisa que eu me envolvi aqui foi a Brasa. Eu ajudei a fundar e a fui tesoureira por um tempo. Foi uma experiência muito legal para mim, porque eu consegui passar mais tempo com outros brasileiros. Eu também me juntei a uma sororidade. Aqui nos Estados Unidos tem algo muito grande chamado Greek Life, que são as sororidades e as fraternidades. Na Rutgers, especificamente, sororidades e fraternidades não são tão grandes, mas ainda assim são um pouquinho. Eu me juntei a uma chamada Phi Sigma Sigma, e nela eu sou Alumni Chair. Então, o que eu faço, basicamente, é só fazer eventos com as meninas que já se formaram para a gente continuar mantendo contato. E agora, para o meu maior envolvimento na faculdade, eu acho que foi em pesquisa. Eu faço pesquisa até hoje. Eu consegui ela por mandar e-mail para um professor que eu tinha interesse. E depois de um semestre, basicamente, dele me conhecendo, sabendo como eu trabalho, o que eu queria fazer com o meu curso, ele me deu uma posição de Research Assistant no lab dele. Aí hoje em dia eu tenho meu próprio lab, onde eu trabalho com tentar reduzir inflamação e dor em pacientes com osteoartrite. São 10 horas na semana e hoje eu estou mais voltada para fazer cultura de células, mas eu fiz desde o começo, então de fazer o experimento do design até achar literatura, eu acho que isso foi algo muito único para mim. Até porque eu dei uma sorte muito grande e o meu professor, ele é famoso na área de engenharia biomédica nos Estados Unidos, porque ele fundou o National Institute of Health, o NIH. Então, você conseguir estar trabalhando com alguém nessa área que é tão influencial quanto ele foi sem palavras para mim. É o que eu mais gosto aqui na faculdade. Falar um pouquinho do meu dia a dia. Esse daqui é o meu horário atual. Não é tão ruim, ele é bem tranquilo. E aí, durante a semana, basicamente, eu só vou para aula, eu faço as minhas refeições na sororidade, porque a gente tem um plano alimentar. E eu também passo tempo lá com as minhas amigas, só estudar juntas, e eu também tenho que encaixar as 10 horas de pesquisa nesse meio tempo. De final de semana, tem sempre algum evento da sororidade acontecendo. Semana passada a gente teve um fashion show que era para ajudar a nossa filantropia, que tem uma grande coisa em volta disso. Então a gente faz um fashion show para arrecadar dinheiro para uma instituição de crianças com câncer. E sempre tem algum evento assim acontecendo, que é muito legal. Também, se eu não tô fazendo alguma coisa com a sororidade, tô estudando ou descansando. E eu acabo indo muito para Nova York porque a minha irmã mora lá. Então, eu sempre vou visitar ela quando der. Para a vida acadêmica, eu acho que é um pouquinho mais puxado por conta do meu curso, então envolve bastante carga horária de estudos, mas ainda assim eu adoro. E eu acho que facilitou muito que os professores são muito dispostos a te ajudar. Tipo, mesmo sendo uma escola muito grande, a gente tem as escolas pequenas dentro da faculdade, que é tipo a escola de engenharia, a escola de ciência. E na escola de engenharia a gente tem um sistema muito bom que te conecta com os professores. Então eu nunca senti que eu era só um número. Eu sempre tive aquele contato com os meus professores. Eu tive uma aula semestre passado de biomateriais e a minha professora simplesmente é a minha pessoa favorita nessa faculdade. Ela que fez esse In My BME Era aqui no meio com a Taylor Swift, que foi muito engraçado quando ela fez. E ela e outros professores me motivam muito no meu curso, porque às vezes fica difícil, às vezes é chato, ainda mais você tá aprendendo tudo em outra língua. Então eles ajudam bastante, eu acho que isso é uma das minhas coisas favoritas aqui também. E eles sempre estão dispostos, o que é muito bom. Inclusive, eu até consegui essa professora fazer carta de recomendação para mim, para estágios e para pesquisa, o que é muito legal. Sobre a vida social, eu acho que algo muito bom na Rutgers é que você consegue ter amigas tanto dentro e fora da sala de aula. O envolvimento no campus é muito grande. E algo que não dá para não falar, como a faculdade é uma Big Ten, então automaticamente ela também já é conhecida por ser uma party school, já que tem sempre muita coisa acontecendo. Então, de final de semana sempre vai ter alguma festa ou algum evento, o que para quem gosta é muito legal. Eu, particularmente, nos meus finais de semana, como eu falei antes,
passo muito tempo com as meninas da sororidade. Essas aqui são as minhas amigas, mais ou menos, não todas, mas um pouquinho. E essas duas aqui do meio, elas até foram pro Brasil comigo no Spring Break. Então, foi bem tranquilo de fazer essas amizades, ainda mais pela sororidade. Mas eu acho que todo mundo aqui sempre foi extremamente aberto. Então, isso facilitou muito em formar grupos. Então, eu acho que um conselho que eu dou para quem ainda não tem certeza absoluta se quer vir para cá ou não, é que, por mais que dê medo, vale a pena. Tipo, você vai conseguir se virar, você vai conseguir ter seu grupo, você vai conseguir se adaptar. E não tem que ter medo, só se você tem a oportunidade, vai fundo. E se você já decidiu, o que eu tenho a dizer é quando você chegar aqui, aproveita cada segundo porque passa muito rápido. Eu nem tô acreditando que eu já tô indo pro meu último ano daqui um mês. E se eu pudesse voltar um tempo, eu acho que eu me abriria para fazer mais coisas que eu não fiz no começo. Então, essa é a minha dica. Aproveita o quanto você der. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a preparação para aplicar para a faculdade, como o daqui para fora me ajudou. Eu acho que daqui para fora ajudou muito em atividades extracurriculares, no sentido de, tipo, eu não tinha ideia como é, como fazer elas no sentido de escolher. Então, eu acho que eu acabava fazendo muita coisa diferente só para ter mais o que falar. E o daqui para fora ajudou muito a filtrar isso e, e realmente dar prioridade para as atividades que agregavam com o que eu queria fazer. Então, se eu queria fazer engenharia biomédica, não tinha por que eu estar fazendo outras coisas que não têm sentido com o meu curso. Também ajudou muito em provas, é, tanto na escola quanto o SAT e o TOEFL. Até porque na escola eu tinha muito medo de coisinhas pequenas. De, ai meu Deus, eu tive um 7 no meu primeiro ano, isso vai afetar a decisão da faculdade? Então, não, tem todo um processo por trás disso, é diferente para todo mundo. Então, ter essa segurança e também, o daqui para fora me indicou um curso chamado The Princeton Review para o SAT, o que foi fenomenal e ajudou a minha nota a melhorar bastante. Também com a organização do projeto, eu acho que é muito diferente aplicar para uma faculdade nos Estados Unidos. Não é igual no Brasil. Então, é muita coisa ao mesmo tempo. E você conseguir manter foco nisso é complicado. E o daqui para fora me ajudou muito em manter esse foco. Então, saber das deadlines, entender como que funcionava, por que que eu tinha que fazer uma coisa, por que que eu não tinha que fazer outra. Então, isso foi extremamente importante para mim. Aí, e também na seleção das universidades. Como eu falei um pouquinho antes, eu achava que só porque a faculdade tinha nome no Brasil, eu tinha que ir para ela. Então, acho que o daqui para fora me ajudou a perceber que não é assim. Tem outras também. Eu nunca saberia dar Rutgers se não fosse pelo daqui pra fora. E foi a melhor coisa que eu amo a faculdade. Tipo, eu me encontrei aqui. Então, ajudou muito nisso. Também, eu acho que o que mais me ajudou foi o processo de redação. Porque eu sempre fui uma pessoa muito mais de exatas, eu nunca fui muito de humanas, o que talvez não faça sentido, mas eu nunca gostei de escrever. E as redações são uma parte extremamente importante aplicando para os Estados Unidos, porque é como você mostra para a faculdade o que você é, como você é. Então, ter alguém que me acompanhava de perto, ajudando nisso e me dando um foco para escrever foi ideal para mim. E também, pós-aplicação e durante a application, pós-admissão e durante a application, a ajuda com os portais. Eu tinha muita dificuldade com o Common App, eu não sabia como funcionava, então daqui para fora me ajudou muito, muito, muito nisso. E também depois de ser aceita, com o processo de matrícula, porque é um pouquinho confuso dependendo. Então eu mandava mensagem direto e eles sempre me ajudavam. E algo que me marcou muito, um pouquinho depois, foi o checklist que eles deram pra gente quando a gente tava fazendo a mala. Eu não sabia o que trazer e até nisso daqui pra fora ajudou. Então, muito obrigada daqui pra fora. É isso, gente. Você tem alguma pergunta? A Júlia perguntou se eu recomendo alguma Olimpíada, e também é de exatas. Eu fazia todas as Olimpíadas que a minha faculdade não, que o meu ensino médio tinha lá. Então, se dava para fazer, eu fazia. Mas eu vou ser honesta que eu não usei tanto para aplicação. Foi mais uma, foi mais uma coisa que eu gostava de fazer. Só que você sempre pode comentar, então eles gostam bastante disso. É, quais as principais matérias que eu tenho em engenharia biomédica? É, então, em bioengenharia, você tem que fazer o básico. O básico basicamente é física, 2 anos de física, 2 anos de cálculo, 2 anos de química.
Não, 2 anos de cálculo. 4 semestres de cálculo. Então, essas são as básicas. Aí, para bioengenharia, para engenharia biomédica, são vários cursos diferentes. Então, no momento, eu faço dinâmicas de fluidos e biomecânica. Semestre passado, eu fiz biomateriais. Biomateriais, devices, então, uma aula de como você faz os devices, os aparelhos médicos. Uma aula de. Desculpa, gente, tô esquecendo aqui. Mas são basicamente essas aulas, assim, mais focadas em engenharia. Aí, semestre que vem, eu vou estar fazendo um sistema cardiovascular, engenharia de tecidos e princípios de drug delivery. Então, basicamente, é isso. Eu queria. A Letícia está perguntando se a faculdade proporciona algum estágio remunerado. Sim, a faculdade proporciona. Eu nunca fiz, porque eu já entrei na área de pesquisa, mas muitas pessoas que eu conheço fazem isso. Você só tem que mandar mensagem para o pessoal que ajuda internacional e eles te ajudam com isso. É só você aplicar normalmente. Então, é bem tranquilo e muita gente faz. Sim, tem cursos tipo de esporte e tal, e afins. Não tem que pagar mais. Aqui, por ser muito focado em esporte, você consegue ou tá filiado com o esporte deles, ou você consegue ir para ligas menorzinhas, mas também é só seu tempo, você não tem que pagar nada disso. Oi, Rafa, tudo bem? Gente, o Rafa era o meu estrategista, ele me ajudou demais. E ele tá perguntando quais foram os principais desafios que enfrentou ao chegar na Rutgers, sobre a minha adaptação nos primeiros meses. Eu acho que uma coisa que eu nunca admiti para mim mesma no começo foi o desafio com a língua. É, você acha, não importa o seu nível de inglês, você vai ter uma mini dificuldadezinha, é normal. E eu tive, então me acostumar com falar inglês o dia inteiro, ter aula em inglês, fazer cálculo em inglês, foi um pouquinho complicado nesses primeiros meses. Então, foi eu ter que sair da minha zona de conforto de pedir ajuda para alguém em relação a isso. E também eu acho que, obviamente, no começo, por ser uma faculdade muito grande, foi. Dava um medinho, assim, eu tô fazendo essa amizade, mas eu não sei se vai ser uma amizade que dura. Mas no final deu tudo certo. Mas eu acho que meus principais desafios foram realmente com a língua, um medo normal que todo mundo tem de não fazer amizade. E também eu tive um pouquinho de dificuldade em me acostumar a morar no dormitório, porque é um pouquinho, né? Você está dividindo um quarto com alguém que você acabou de conhecer. Mas também tudo isso foi algo que, assim, passou depois do primeiro semestre e eu tenho que pensar para falar, porque não foi algo que marcou muito, sabe? Essas dificuldades não foram tão desafiadoras, assim. Eu acho que tem gente que passa por coisas muito piores na faculdade no começo, mas eu tive muita sorte. Então, o que me motivou a fazer faculdade fora? Quando eu apliquei, não tinha aula de não tinha curso de engenharia biomédica no Brasil, o que foi algo muito grande para mim. Mas eu também nunca quis ficar no Brasil. Eu lembro de ser pequenininha e falar que eu queria ir para fora. E eu acho também que, além dessa vontade, a ideia de que eu sempre quis trabalhar com pesquisa. Então, eu quero ser pesquisadora, eu quero sair da faculdade e trabalhar só com pesquisa, desenvolvimento de diagnóstico e por aí vai. Fazer meio que a área da medicina sem ser na medicina, mas atrás das cortinas. Então eu sabia que se eu queria seguir essa área, eu realmente ia ter que vir para os Estados Unidos. E foi a melhor decisão para mim, até porque eu sei o inglês, e eu até pensei em ir para a Europa, mas o inglês fazia mais sentido para mim. O Guilherme está perguntando se a faculdade oferece muitos trabalhos no campo. No campus. Oferece. Tem muita coisa. Você consegue fazer de tudo. Você consegue ser salva-vidas, você consegue trabalhar na biblioteca. Tem muita, muita, muita coisa para fazer aqui, por ser uma faculdade muito grande. Então, sempre vai ter alguma coisa para fazer. É bem fácil de arranjar, de conseguir trabalho no campus. Então, a Júlia está perguntando se eu fiz cursinho de inglês ou se aprendi sozinha. Eu aprendi na escola por um tempo, mas aí depois disso, quando eu tinha, acho que 10 anos, 11 anos, minha mãe me colocou em aula de inglês. Então eu fazia no Red Balloon, eu fiz o Red Balloon por anos. E aí foi assim que eu aprendi, mas também aqui melhorou muito. Quando você tá com as pessoas no dia a dia, é um pouquinho, você é um intensivão, então melhorou muito.
Julia também perguntou se as salas são muito grandes. Então, no começo eram, porque era geral, então eram todas as pessoas de engenharia fazendo as mesmas aulas, só que com o tempo, então eram umas 300 pessoas por aula. Com o tempo passando, elas vão diminuindo. Então, hoje, então, quem vai em engenharia biomédica fazem todas as aulas juntos. Então, quem tá hoje é uma turma de mais ou menos 70 pessoas, então são umas 70 pessoas por sala. E são em auditórios no começo, o que você sente bem numa faculdade americana mesmo. Era muito engraçado entrar no auditório e ver a sala cheia de gente, mas aí também vai diminuindo ao longo do tempo. Como funciona o transporte público na cidade? É, a cidade é bem andável, para ser honesta. Você não tem que pegar muito transporte público, mas tem ônibus. E eu nunca peguei o ônibus da cidade, mas falam que é de boa. Você tem que ver o horário. O que tem aqui é a estação de trem para Nova York. A estação de trem você consegue ir para cidades perto. E o trem é super de boa de pegar também. É um trem que vai, um trem que volta. Não tem erro. Estão perguntando se tem muito aluno internacional, muito brasileiro. Tem bastante aluno internacional. Tem muito aluno internacional. Brasileiro tem um pouquinho. Quando eu estava no Brasil, eu tinha mais convivência com eles. Mas não é tanto quanto de outros lugares. Tipo, tem muita gente da Índia, muita gente da China e assim vai. Eu acho que a maior parte das pessoas da minha aula são internacionais. A Julia tá perguntando se eu faço alguma minor. Eu não faço, porque os créditos de engenharia biomédica já são um pouco mais do que as outras aulas, os outros cursos, então eu não precisei fazer. Mas se você tá em algum outro curso, é obrigatório você fazer alguma minor. Eu só não fiz porque eu não precisava mesmo. E estão perguntando qual é o custo de vida na sua cidade. Aqui não é uma cidade, não é tão caro. Eu acho que aluguel normalmente é em torno de $1.000, dependendo de onde você tá, e esse é o mais caro. Mas tem muito restaurante, muitas das coisas que não são tão absurdos quanto se você estivesse numa cidade maior. Então é bem tranquilo. Yas, ah, vai ter mais uma pergunta, Tem mais mas uma. eu queria que você falasse um pouquinho sobre aquele programa que você me contou que você está aplicando para o mestrado. Sim, então, a Rutgers oferece um programa que chama 4+1. Então, basicamente, quando você está no seu junior year, no seu terceiro ano, no final do terceiro ano, eles te dão a oportunidade de aplicar para para um, para um segundo diploma. Então, basicamente, você começa a fazer o seu primeiro ano de mestrado no seu último ano e depois você só faz mais um ano. Então, em 5 anos, você se forma com o bacharelado e o mestrado. Tem alguns requisitos para isso, mas você tem que ter uma nota específica e você não e em engenharia biomédica você não pode ter mais de 2 Cs nas aulas de engenharia biomédica. Eu não sei como funciona para outros cursos, mas basicamente você paga a tuition do undergrad e vale muito a pena. Eu tô aplicando para isso agora. Uma professora minha fez a minha carta de recomendação, que eu acho que eu dei uma comentada. Isso é eu particularmente amo a faculdade, então para mim isso é excelente. E também você conseguir um mestrado em 5 anos é fenomenal. Então, a Julia está perguntando se tem bastante seminário ou trabalho em grupo. Tem bastante trabalho em grupo. Eu tive pelo menos uns. Ok, eu acho que é mais meio a meio. No começo era muita prova. No começo era só prova que a gente tinha. Aí, com o tempo, foi ficando um pouquinho mais trabalho em grupo mesmo. Mas ainda assim, não é tanto quanto outros cursos que eu sei. Eu tenho amigas que fazem trabalho em grupo, sei lá, 2 vezes por semana. E seminário tem bastante, mas a gente faz diferente. Tem aulas de seminário. Então você consegue se inscrever para elas normalmente são um crédito, e aí você vai e você tem essa oportunidade de conversar com as pessoas.